de última hora esta tarde. O presidente Trump disse há pouco tempo que 2 submarinos nucleares, submarinos da classe Ohio, estão em movimento. Por causa dos comentários feitos pelo ex-presidente russo Dmitry Medvedev. Na segunda-feira, ele disse, entre aspas, cada novo ultimato de Trump é, entre aspas, um passo em direção à guerra. Agora, o presidente, postando no Trump Social, disse, abre aspas, com base nas declarações altamente provocativas do ex-presidente da Rússia, Dmitry Medvedev, que agora é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Federação Russa, ordenei que 2 submarinos nucleares fossem posicionados nas regiões apropriadas. Apenas no caso de essas declarações tolas inflamadas serem mais do que apenas isso, palavras são muito importantes e muitas vezes podem levar a consequências não intencionais. Espero que este não seja um desses casos. Com isso, trazemos Dan Hoffman, ex-chefe da estação da CIA em Moscou e colaborador da Fox News, que todos vocês conhecem muito bem. Dan, muito obrigado por estar aqui. Qual é a sua reação a tudo isso? Dan, veja, finalmente, isso chegou a um ponto crítico. Dmitry Medvedev tem feito esse tipo de ameaça, essa retórica de brinkmanship nuclear, desde que a Rússia lançou sua invasão brutal à Ucrânia. Ele fez isso porque induziu o governo Biden a não fornecer à Ucrânia o apoio militar de que ela precisava. Toda vez que a Rússia ameaçava com guerra nuclear, o governo Biden ficava tão preocupado que tinha medo de dar à Ucrânia o que ela precisava. Então, a Rússia conseguiu o que queria. Se alguém estudou psicologia, isso vem direto do behaviorismo de Skinner. Mas o risco dessas ameaças é que a gente vá se aproximando de um possível conflito nuclear, que ninguém quer. E assim, o presidente Trump está claramente mandando um recado para Vladimir Putin de que essa é uma retórica irresponsável do seu vice-conselheiro de Segurança Nacional. Ele está mandando um recado para o exército russo para que não haja algum erro de cálculo. Deus me livre. E ele está mandando um recado para todas as outras potências nucleares para que sejam responsáveis com seus arsenais nucleares e que não façam isso. Sim, esses são submarinos extraordinários. Um submarino da classe Ohio poderia destruir 160 cidades com armas nucleares, de acordo com as avaliações. E, sabe, acho que há uma sensação de que não vimos esse tipo de movimentação desse tipo de armamento, provavelmente desde a crise dos mísseis de Cuba. Então o presidente está enviando uma mensagem muito forte. E como você destacou, Dan, quando o presidente Biden estava no cargo, isso deixava, sabe, muito nervoso com a possibilidade de escalada e acabava não ajudando muito. Na guerra da Ucrânia, na medida em que talvez fosse necessário. Dan Hoffman, muito obrigado. É bom ter você aqui. Obrigado. O presidente Trump também confirmou que Steve Witkoff viajará para a Rússia como representante dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos pressionam por um acordo de paz na Ucrânia. Enquanto isso, o presidente também está reforçando o prazo das sanções para 8 de agosto. Sim, nós vamos impor sanções. Não sei se sanções o incomodam. Eles sabem sobre sanções. Eu entendo de sanções, tarifas e tudo mais melhor do que qualquer um. Não sei se isso tem algum efeito, mas vamos fazer isso. Agora estou com o analista de segurança nacional e especialista em relações internacionais, Dr. Rebecca Grant. Doutora Grant, bom dia para você. Então, temos a previsão de que Steve Witkoff viaje para a Rússia no prazo de sanções de 8 de agosto. Então veremos um avanço em algum momento na semana que vem? Não seria legal? Então, a viagem de Witkoff é a última chance de Putin conseguir algum tipo de bom acordo para um cessar-fogo. Carly, não veremos muitos detalhes, mas sabemos pelo histórico que Witkoff já discutiu. Você sabe, possível alívio de sanções. E quanto ao investimento futuro na Rússia? Esse é o esforço de Trump para tentar balançar algumas vantagens na frente de Putin. Lembre-se, a Rússia se tornou praticamente um estado vassalo da China economicamente. E mesmo com essa produção acelerada em tempos de guerra, a economia da Rússia está muito instável. Eles estão perdendo a inteligência artificial, tudo isso. Então Witkoff está tentando ver se Putin será racional e concordará em analisar algum tipo de acordo econômico em troca de um cessar-fogo. Espero que funcione. Sim, você sabe, a economia da Rússia está instável, mas Vladimir Putin também está dizendo isso. Por que eles têm tanta experiência com sanções ocidentais? A economia deles é a prova de sanções.
E aí você tem o presidente Trump expressando algumas dúvidas sobre a eficácia das sanções que os Estados Unidos poderiam impor à Rússia. E também, espera-se sanções secundárias para países como China e Índia, que compram petróleo da Rússia. Então, você acha que essas sanções poderiam levar a Rússia à mesa de negociações? Serão eficazes? Talvez. E sem dúvida, Putin preparou a economia russa para avançar com moeda e muitas outras medidas. Então é uma economia muito resiliente nesse sentido. Que bom que você mencionou a Índia. Eles fizeram um grande acordo de energia com a Rússia. Então, parte disso, é claro, é pressionar a China e a Índia. E vale a pena tentar. Quer dizer, essa é realmente a alavanca que deveria funcionar. Sabemos que Trump prefere comércio e tarifas como os seus. Instrumento primário de política externa. Acho que há uma chance de funcionar se conseguirmos pressionar com força suficiente. Provavelmente adotando sanções secundárias e fazendo com que China, Índia e outros aumentem a pressão e realmente remodelem a posição econômica da Rússia. A Europa também precisa nos ajudar nisso. Sim, e na frente da China, há um artigo muito interessante no Wall Street Journal. O conselho editorial está comentando como as negociações econômicas do presidente Trump com a China também poderiam incluir a tentativa de fazer com que eles parem de apoiar a Rússia militarmente. Então, eles escrevem, tudo isso é, sem dúvida, uma aposta arriscada. O Sr. Xi e Putin declararam sua parceria sem limites pouco antes de a Rússia invadir a Ucrânia em 2022. E a China é o parceiro dominante. Ela recebe petróleo a preço de banana em troca de fornecer tecnologia para sustentar a guerra. É difícil saber se esse cálculo mudaria se o Sr. Trump deixasse claro que está falando sério sobre sanções secundárias. Não está claro se isso vai funcionar, mas vale a tentativa? Vale a tentativa porque romper a aliança entre Rússia e China seria uma enorme conquista de política externa. Tenho que dizer que essa parceria sem limites, tão perigosa para o mundo, talvez nem tivesse acontecido sem toda aquela história de conluio com a Rússia. Farsa, bobagem. Mas, neste momento, essa é a nossa maior ameaça global. Claro, isso ainda inclui Irã, Coreia do Norte e todos os outros, e as perspectivas econômicas de longo prazo da China usando sua própria moeda para mais transações, etc. Romper a aliança entre China e Rússia seria a melhor coisa que Trump poderia fazer. Certo. Outra coisa que eu queria te perguntar é que esses números são chocantes. O número de crianças que a Rússia tirou de dentro da Ucrânia e realocou com famílias russas. O Instituto para o Estudo da Guerra trouxe uma atualização sobre isso ontem. Eles dizem que a Ucrânia está relatando o número de crianças em cerca de 20 mil. Mas Yale, o Laboratório de Reserva Humanitária de Yale, coloca esse número mais próximo de 35 mil. Isso parece ser um aspecto pouco noticiado desta guerra. Tão trágico. E o Guardian diz que há, na verdade, pais tentando ir à Rússia para procurar por essas crianças. Algumas foram sequestradas, algumas foram tiradas de abrigos. Alguns foram enviados em supostas férias gratuitas. Mas, Carly, a intenção de Putin aqui é apagar a identidade da Ucrânia. E ele está começando com crianças inocentes. Uma guerra tão brutal. Isso tem que parar. Analista de Segurança Nacional Rebecca Grant, muito obrigada